Bom, e acho que um outro aspecto que até é curioso, né? A gente que vive de produto, né? Acho que vocês dois têm a cadeira e no título ali produto, né? Perfeito. Mas eu e o Igor, a gente convive com isso também e tá super relacionado. É muito curioso. Então, o Will, eu tenho certeza que toda vez que ele vai num restaurante, alguma coisa, ele vai ver como é que tá organizado ali, como é que o cara tá recebendo, se aceita, se não aceita. Ele tá preocupado em garantir se deu um problema, se funciona, se não funciona. Então, acho que olhando para essa parte da experiência ali como cliente, de fato. O Igor, eu tenho certeza que qualquer tipo de serviço que ele vá consumir de qualquer lugar, eu sei porque a gente é assim também, a gente tá olhando, pô, mas por que esse cara tem 18 fontes aqui, tem 18 maquininhas, ele tá olhando aqui para receber pelo Pix em 3 lugares diferentes, de repente pergunta Sempre como faço é que tá. conta para ver quanto que o cara tá... Né? Se ele Você faz senta dinheiro, ali, se você ele não pensa, faz. porra, mas quanto que esse cara aqui tem tantas pessoas, eu tô pagando tanto, deve faturar tanto, será que sobra? Isso É natural. É natural, já é um negócio que é meio automático para nós. Uhum. E é crucial que quando a gente vai desenvolver ou fazer qualquer tipo de oferta, que a gente olhe de fato para quem está consumindo lá. É o olhar mais para fora do que para dentro ali que o Will comentou mais cedo dessa importância no desenvolvimento de produto. Como que vocês hoje fazem esse tipo de pesquisa no cliente de vocês? Que tipo de coleta de informação? Não sei se tem algum caso legal que vocês podem trazer para a gente de algo que vocês pensaram que era uma baita ideia e foram validar com o cliente tipo, putz, isso não tem valor nenhum e de repente, enfim, a gente tem alguns casos de algumas coisas assim. Queria escutar um pouquinho de vocês nesse aspecto, né? Dessa relação de ouvir o cliente para desenvolver a entrega para ele. Cara, assim, a Cora foi co-criada com o cliente. Então, tudo que a gente faz é olhando o cliente, escutando o cliente e ofertando para o cliente. Se não tiver valor para ele, não tem valor. O que a gente fez deu errado, né? E aí, é interessante que até o escutar o cliente, você tem que aprender a escutar. E tem uma série de coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho. Tinha determinados produtos, tem um produto especificamente, que era tipo o mais pedido. O mais pedido. E aí a gente desenvolveu o produto, lançou o produto e ninguém usou. Era um negócio que fala assim, mas como assim, gente? Todo mundo pede o negócio? O que aconteceu? E aí a gente viu que tinha... que tem vieses, sabe? Que nessas pesquisas e nesse contexto tem uma série de vieses também. E a gente começou a aprender a perguntar. E a gente aprendeu a pilotar coisas muito simples. E às vezes a gente faz só prova de conceito e testa com o cliente antes de fato desenvolver o negócio. Porque aí fica muito mais fácil, a gente erra muito mais barato, a gente aprende antes de ter o produto. Rápido e barato, né? Então, mas a gente precisou de ter quebrado um pouco a cara nesse negócio para aprender esse tipo de coisa. Mas a beleza é que a gente não mudou de falar assim, então tá, não vamos mais escutar isso com o cliente, né? A gente falou assim, a gente tem que aprender a escutar o cliente. Então a gente viu que às vezes com coisas mais acionáveis, às vezes fazendo um fake door ou coisa assim, que a turma aqui vai conhecer, eu vou explicar, que você constrói quase como se você estivesse oferecendo a solução já pronta, só que ainda não está pronta. Aí se o cliente entrou lá, não sei o que, contratou, você fala assim, olha, calma, daqui a pouco vai sair. Então, fazer esse tipo de coisa dá pra gente resultado muito mais palpável do que uma pesquisa, que às vezes a pesquisa não coloca o cliente naquele momento da decisão. Exato. Ali você já tem a visão da chamada para comprar, né? E o fato de não colocar no momento da decisão, acontece esse tipo de coisa, igual eu te falei. A gente constrói um produto e o produto não tem adesão, porque o cliente, na hora que ele fala assim, e aí, agora tá aqui, e aí, você vai querer? Fala, não é exatamente o que eu quero. Eu tô precisando de um outro negócio. Colocar ele no momento da decisão, pra gente foi crucial para ter melhores insights, melhores insumos para a gente construir um produto mais adequado para ele. E acho que só complementando uma parte, acho que é difícil você até perguntar para ele, porque normalmente a gente tem aquela ânsia de perguntar, mas o que você quer? Você sabe muito bem a sua dor. Você sabe explicar muito bem a sua dor, mas você fala, e aí, o que você quer? Qual que é a solução que você espera? Normalmente eles nunca sabem qual que é a assim, solução. Né? Vou te dar um exemplo.
a gente, nas conversas, vou dar 2 exemplos que eu acho que são bons, assim. E às vezes você tem que estar, te mostrando o tanto que você tem que estar aberto nessas conversas com o cliente, né? A primeira foi que a gente fez diversas entrevistas com clientes para entender o que esse cara, de fato, via de valor ou como que era a atividade dele nos bancos tradicionais que eles usavam. E aí a gente acompanhava o cliente usando um produto, né? E aí todo mundo ia pro extrato. Então eu, que não sou de produto, eu falei, cara, a gente tem que estourar o extrato já na frente do cliente, né? Então, e meu sócio, que é de produto, ele falou assim, não, você não entendeu. Ninguém quer o extrato. A pessoa quer uma informação que está no extrato. E qual que é a informação que está no extrato? Aí isso mudou totalmente a minha dinâmica de como perguntar. E aí, vamos lá ver o que era a informação que ele queria no extrato. E aí o cliente, ele na verdade, ele via se os clientes deles tinham, de fato, já tinham pagado a empresa, né? E aí ele fazia meio que um cálculo mental para entender qual que era a projeção financeira para os próximos X dias. Tipo, duro, né? Então na Cora, quando você entra na tela principal do app, a primeira coisa que você vê é projeção financeira e o dashboard de recebimentos. E essa história do dashboard de recebimento também é engraçada. Foi entrevistando o cliente. Numa das conversas, o cliente chegou e falou o seguinte. Aí esse cliente era um amigo. E aí a gente percebeu que tinha um trem errado ali, tinha uma brincadeira, tinha uma sacanagem no ar ali. Aí ele rindo, ele falou assim, eu acabei de contratar uma pessoa nova pro meu time aqui que tá me ajudando demais. Ela faz cobrança. Falei, poxa, eu queria falar com ela, não sei o quê, como é que... Porque dentro da minha entrevista fazia super sentido. E aí que ele, de fato, ele revelou que a pessoa era ele mesmo. Porque o que ele fez? Ele construiu ele pegou um e-mail alternativo e colocou Gabi, arroba a empresa dele. Para ele não cobrar o cliente diretamente. Olha aí. E aí a gente entendeu que existia uma dor e já existia uma solução. E aí a gente olhou para isso e falou assim, cara, a gente quer ser as Gabis de todos os nossos clientes. Então, quando o cliente nosso emite o boleto e o cliente do nosso cliente não paga, é a Cora quem cobra. Então esse veio também de uma conversa dessa. Faz a cobrança também. A gente faz a cobrança também. Mas acho que tem também, acho que complementando com a questão de ser de produto, acho que vem com uma questão ali que você sempre quer ter uma solução para as coisas. Você escuta uma dor, você quer solucionar. Até ele falou da questão de você ir num restaurante. Você vai ver alguma coisa errada, putz, podia ser melhor desse jeito. Você fica viciado em ter aquela questão. Só que a hora que você vai conversar com o cara, você quer já vir trazer, ó, eu tenho esses 3 tipos de soluções aqui, todas desenhadas. Nenhuma é o que ele queria, nenhuma que ele vai usar, nenhuma é o jeito. Então até um ponto de você olhar para pesquisar, fazer entrevista com um usuário, e isso é uma coisa que é meio mantra, assim, para quem trabalha com produto ou trabalha com isso, é você tentar descobrir o que ele faz, né? Igual você falou um pouquinho. Como você faz isso? Qual que é o caminho que você faz? Aonde você vai? Mas tem que pôr a lente certa também, né? Sim. Porque igual eu te falei, eu falei, tem que colocar o extrato aqui. Mas quando você tem um pouco mais de percepção sobre isso, você entende o que está por trás daquele negócio. Perfeito. Desculpa, eu pode falar. Assim, cara, esse assunto produteiro, eu gosto bastante desse tema. Esse tema, assim, eu sempre conto a seguinte coisa, assim, e como fui empreendedor também, eu passei por isso e eu sempre fui um cara de experimentar primeiro e ver a teoria depois, né? Então, assim, qual que é a experimentação? Um pouco do que você falou, de falar, putz, eu vou lá, entendo um pouco o que ele vai fazer. Aí eu, com toda a minha expertise tecnológico, ou processual, ou visão de mercado, ou visão etc, eu vou lá e defino o que deve ser feito e trago na minha arrogância, que a palavra é essa, desculpem, é isso. Porra, cara, eu tenho 3 coisas pra você e você não gostou de nenhuma? Como assim você não gostou de nenhuma? Minha genialidade eu estudei, cara, eu tenho um diploma, né? É isso que a gente faz, cara. É isso que a gente faz quando a gente está empreendendo ou quando a gente tem um conhecimento acumulado ali. Só que a gente esquece de um negócio, e aí a teoria, eu vou entrar na teoria, já conto a anedota, mas é o job to be done, né? É um nome bonito em inglês, sempre em inglês é mais bonito, né? Alguma coisa em inglês fica mais lindo. Então é o job to be done, qual que é o job realmente? Aí quando a gente vai para a anedota, a teoria, você vê a briga das furadeiras, né?
vou citar duas aqui, não são bem, mas se você pegar o livro do Christensen, tem lá, enfim, e ele vai falar da briga da Black & Decker e da Valita. Eu pegando duas aqui, mas eu não sei o nome das marcas, mas a anedota é, todo ano elas brigam para dizer quem tem a melhor furadeira, né? Ah, a minha tem botão rosa, a minha tem motor reverso não sei o quê, 10.000 RPM, aqui a chavinha disso, essa... E enfim, qual que é a dor do cara que vai comprar uma furadeira? É colocar o quadro na parede. Aí você vê uma 3M, vai lá, faz a fita, o cara cola. Né? Essa é a história clássica. E essa história, cara, ela mostra muito pra gente o que você falou. Esse papo de estar ali próximo do cliente. E aí eu queria citar, e aí vou trazer aqui para o caso da Alelo, e você perguntou dos rituais que a gente faz. Nós temos um ritual na Alelo que acontece, e aí é claro que são empresas de tamanhos diferentes. Eu tenho uma base de clientes enorme, né? Então o tradicional de todo mundo, se eu estou bem de NPS, nada contra o NPS, enfim, mas eu acho que o NPS ele esconde muita coisa, está muito longe, então você tem uma nota de NPS, tô lindo, então todos os meus processos são bons, né? Você monitora quantos chamados você tem na tua central, ou quantos acionamentos você tem, ou quantos e-mails você está recebendo, ou quanta coisa chega pro LinkedIn pro presidente, ou pro diretor, ou para você mesmo, enfim. Cara, mas no fim das contas, o que é mais legal, o que vale mais a pena, o que é mais importante é você conversar com o cliente. Então a gente tem alguns rituais na Alelo bem fortes. Esse é um tema de cultura, tema que vem da área de CX. Então hoje a gente teve um interno ali, que foi o ritual lá do cliente sou seu fã. E mensalmente a gente tem um encontro que chama Fala aí Cliente. A gente traz o cliente, diz, cara, no filter aqui, não tem problema, pode falar palavrão, pode olhar na minha cara e dizer que desculpem aqui, mas pode estar uma bosta, não tem problema. Porque é isso que faz este processo de olhar para você e falar, cara, tá errado, não tá bom, torce, amarra, faz de novo. É este processo que efetivamente faz o produto melhor. Então, assim, não precisa de grandes coisas. E claro que tem técnica de pesquisa, respeito todas. Pesquisa tem viés de fato. Você pode fazer teste AB, você pode fazer um teste controlado, você pode fazer piloto, tudo válido. Eu já tive todas as experiências. Mas, de fato, o que mais é interessante é para as pessoas que estão projetando, do desenvolvedor, do PO, do PM e do diretor de produtos, ou GPM, enfim, todos esses caras têm que ter algumas horas por mês com o cliente, e digo mais, de preferência na relação atritada. Que na relação que tá legal, é bom, todo mundo gosta de ser elogiado, mas nessa você acaba reforçando o que eu falei da arrogância. Então, para mim, a gente tem um ritual lá que eu falo aí, então todo mês a gente traz um cliente para dentro, o cara chega lá e se assusta, pô, tem 200 pessoas online lá, e o cara tem um microfone para ele, e ele pode falar, cara, tá ruim, isso aqui não tá bom, vocês me deram esse problema, e ele fala. E a gente fica, ok, a gente anota, a gente dá retorno, depois resolve, e esse trabalho, cara, ele já nos resolveu diversas situações que a gente estava cego pelo tamanho do processo que você tem, ou você está achando que está fazendo um belo trabalho para 98%. Claro. Mas para aqueles 2% que você não está atendendo, esse cara ele vai te queimar quanto marca, ele vai trazer para você um resultado muito mais ruim, e é as falas que você falou. Tem gente esquecida, cara, né? Tem gente esquecida no processo, então não posso esquecer, eu tenho que tentar atender todos. Então, para mim, esses processos são mais importantes. A gente tem um outro processo que hoje, a área de produtos é uma área, na Alelo, é uma área próxima da área comercial. Eu tô vendo aqui vocês dois, eu tô feliz aqui de ver vocês dois juntos aqui. Cara, tem que ser. Eu tenho que estar lá na prospecção, eu tenho que estar lá depois que vendeu, eu tenho que estar lá na situação atritada, eu tenho que estar lá pensando, pô, o que tem para frente? Vamos falar de inovação, né? A ambidestria dessas organizações. Vamos falar de inovação. Se eu tô aqui fazendo bem, tenho market share no mercado, eu não estou dormindo em cima disso. Eu estou lendo inovação também. Opa, o que eu gostaria de estar fazendo nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos que vão, de fato, me trazer diferencial e vão trazer valor para o cliente. Então, também tem que ter essa fala. Você tem que ter também essa agenda com o cliente de, cara, o que você está pensando em fazer? E a gente tem, tá? Isso é interessante que a partir do momento que você tem uma base de clientes, quando você não tem, você tem que buscar. E tem ferramentas para isso hoje em dia, sem dúvida. Não tem jeito. Mas quando você não tem, cara, quando você tem já uma base, aliás, e os clientes, cara, eles te dizem o que eles precisam e você tem, cara, à disposição, às vezes, 10, 20, 30 teses, e aí você pode escolher, cara, eu vou escolher investir nessa aqui, fazer um piloto, um teste, ou vou ver o que tem no mercado, vou fazer um M&A para avançar. Então, eu acho que a partir do momento que você tem uma base de clientes, cara, muita coisa legal acontece para você produtar. Essa é a minha visão hoje em dia.